Os segredos ocultos de Deus, do Éden aos portais do fim. Antes do tempo como o conhecemos, quando o Éden ainda resplandecia sob a presença divina, havia segredos enterrados nas entrelinhas da criação. Este não é apenas um filme sobre o que está escrito. É uma jornada pelas verdades que foram silenciadas, escondidas sob véus de símbolos, manuscritos perdidos e portais esquecidos. Do brilho da árvore da vida à escuridão que precede o fim dos tempos, atravessamos eras e dimensões onde querubins guardam passagens sagradas, onde tecnologia e espiritualidade coexistem no jardim e onde o silêncio de Deus carrega a resposta para os dias atuais. Prepare-se para uma viagem profunda pelos mistérios ainda não revelados da Bíblia. Uma jornada que começa no Éden, mas cujas portas finais ainda estão prestes a se abrir diante de nós. Mistérios ainda não revelados da Bíblia. Parte 1. O tempo escondido de Deus. Você já teve a sensação de que há algo escondido nas entrelinhas da Bíblia? Como se as palavras sagradas não fossem apenas mensagens, mas códigos, chaves espirituais, camadas que aguardam o momento certo para serem reveladas? E se eu te dissesse que existem mistérios nas Escrituras que permanecem selados até hoje, esperando uma geração específica para serem decifrados? No livro de Daniel, capítulo 12, versículo 9, Deus diz: Vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Isso muda tudo. Revela que há verdades escondidas que só seriam compreendidas nos últimos dias. Talvez por uma geração como a nossa, que tem sede, discernimento e coragem de buscar. Hoje vamos mergulhar em um dos temas mais impressionantes, mas pouco falados: o tempo escondido de Deus. Vamos explorar os ciclos proféticos, os números divinos, as camadas misteriosas que apontam para um relógio celestial, um que não segue os ponteiros da terra, mas os ritmos do céu. Desde o princípio, em Gênesis, Deus estabeleceu um padrão. Ele separou luz e trevas, água e terra, tempo e eternidade. Criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Isso não foi apenas histórico, foi profético, porque Deus não age fora de ordem. Ele estabelece ciclos sagrados. Cada ano, cada estação, cada jubileu tem um significado. Nada acontece fora de tempo. Quando você lê Levítico 25, por exemplo, vê que Deus fala sobre o ano do jubileu, um ciclo de 50 anos de perdão e restauração. Isso não era só para Israel. Era um espelho do que acontece no céu. E se te disser que Jesus veio exatamente na plenitude desses ciclos? O apóstolo Paulo afirma em Gálatas 4:4, vindo, porém, à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Isso não foi coincidência, foi calendário divino. Agora veja, Daniel fala das 70 semanas. O Apocalipse menciona 42 meses, 1260 dias, tempos e metade de um tempo. Esses números formam uma matemática profética que atravessa toda a Escritura. São pistas que apontam para a agenda de Deus, um relógio que está contando os segundos espirituais até o fim. Mas como entender esse relógio? Aí entramos em algo mais profundo, a gematria, o sistema numérico hebraico. No hebraico, cada letra tem um valor. Isso cria padrões incríveis. O nome de Deus, Yigad-Baruch, por exemplo, tem valor 26. A palavra amor, em hebraico, ahavá, tem valor 13. 2 vezes amor. 13 plus 13, 26. Isso é só uma amostra. Sabia que nos 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, a palavra Torá, aparece codificada em padrões perfeitos? Letras escondidas em intervalos regulares, formando palavras invisíveis ao leitor comum. Isso é assinatura divina. Não é numerologia barata, é sabedoria celestial. Deus fala até no silêncio das letras. E tem mais. Nos Salmos, nos Profetas, nos Evangelhos.
Há repetições numéricas, paralelismos perfeitos, referências cruzadas que ligam versículos separados por séculos. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores em 3 continentes ao longo de 1.600 anos. E mesmo assim, segue uma harmonia matemática que nenhum ser humano conseguiria forjar. Tudo isso nos leva a crer que há mais por trás da palavra do que aparenta. Mas voltando ao início, por que Deus esconderia certas revelações? A resposta está nas palavras ditas a Daniel. Estas palavras estão seladas até o tempo do fim. Ou seja, Deus sempre revelou em doses. Ele não entrega tudo de uma vez. Ele compartilha de acordo com a fome, com a maturidade e com a estação espiritual da geração. E talvez, só talvez, agora estejamos vivendo essa estação. Olhe ao redor. Nunca tivemos tanto acesso à informação. Nunca o conhecimento bíblico se espalhou tão rápido. Mas, ao mesmo tempo, nunca estivemos tão cercados de mentiras. Então, talvez seja por isso que Deus está levantando vozes para desvendar o que foi selado. Mas entenda, essas revelações não são para os curiosos, são para os íntimos. Aqueles que têm olhos para ver, ouvidos para ouvir e coração para discernir. Porque o tempo de Deus não se mede em minutos, se mede em propósitos. E você faz parte disso. Agora, pare e pense. Porque os eventos mais marcantes da história bíblica aconteceram em datas específicas? Porque Deus determinou 7 festas para Israel, todas com significados proféticos profundos. E se eu te disser que essas festas não eram apenas memórias, mas ensaios para o futuro? Jesus morreu exatamente na Páscoa. O Espírito Santo desceu exatamente em Pentecostes. E as últimas festas ainda não se cumpriram totalmente. O que isso significa para nós hoje? Significa que o tempo escondido de Deus está prestes a ser revelado diante dos nossos olhos. E a única forma de entender isso é mergulhar fundo, com fé, reverência e temor. E isso nos leva a um novo mistério. Se Deus revelou esses segredos a profetas como Daniel, Ezequiel, João, será que Ele também revelou a outros homens e mulheres de fé cujos escritos não chegaram até nós? Por isso, no próximo episódio da nossa série, vamos explorar um dos temas mais instigantes de toda a história bíblica: os livros perdidos. Textos mencionados dentro da própria Bíblia, mas que hoje estão fora dela. Por que foram removidos? O que havia de tão impactante neles? E será que eles contêm chaves para os mistérios do fim? Prepare-se, o que vem pela frente vai expandir sua mente e incendiar seu espírito. Se esse conteúdo te edificou, compartilhe com alguém que ama a palavra. E não se esqueça de se inscrever no canal Raízes do Trono Eterno, ativar o sininho e acompanhar essa série até o final, porque os mistérios não revelados da Bíblia estão prestes a ser desvendados. Mistérios ainda não revelados da Bíblia, parte 2. Os livros perdidos que a Bíblia menciona e você nunca leu. Você já parou para pensar que a Bíblia, esse livro sagrado que tanto estudamos, não está completa aos olhos de muitos estudiosos e até mesmo segundo as próprias Escrituras? Sim, a Bíblia menciona livros que hoje não fazem parte do seu conteúdo oficial. Livros que eram conhecidos pelos profetas, citados pelos reis de Israel, respeitados por homens e mulheres de Deus, mas que de alguma forma foram perdidos, silenciados ou excluídos. Isso é apenas coincidência? Ou existe uma razão espiritual mais profunda para esses livros terem sido esquecidos? Hoje vamos mergulhar nessa investigação bíblica e espiritual. Vamos falar sobre os livros perdidos da Bíblia. Textos como o livro das guerras do Senhor, o livro de Jasher, o livro dos Atos de Salomão, o livro de Enoque e outros mencionados diretamente nas Escrituras, mas que você talvez nunca tenha lido ou ouvido em sua igreja. A verdade é que há vozes que ecoaram na história, mas que foram abafadas. Há revelações que estavam disponíveis, mas que foram trancadas pelo tempo, pela religião
ou até mesmo pelo medo do que elas poderiam provocar. E a pergunta que fica é: por que esses livros foram deixados de lado? O que havia neles que os tornava tão diferentes, tão impróprios, tão ocultos? Para responder a isso, precisamos começar pela própria Bíblia. No livro de Números 21:14, vemos a menção ao livro das guerras do Senhor. Em Josué 10:13 e 2 Samuel 1:18, aparece o livro de Jasher, também conhecido como o livro do justo. Nos livros dos Reis e Crônicas, há repetidas menções a outros registros históricos e proféticos: o livro dos Atos de Salomão, o livro do profeta Natã, o livro do vidente Ido, entre outros. E, surpreendentemente, o Novo Testamento faz alusão ao livro de Enoque, citado diretamente por Judas em sua epístola. Esses livros não são invenções modernas. Eles existiam, eles circularam entre os povos de Deus. Eles foram lidos, copiados e, em muitos casos, honrados. Mas em algum ponto da história, desapareceram. Alguns dizem que foi por escolha dos homens, outros que foi por permissão divina, para que certos segredos fossem revelados somente no tempo certo. E isso nos remete novamente à profecia dita a Daniel. Estas palavras estão seladas até o tempo do fim. Será que os livros perdidos são parte dessas palavras seladas? Vamos falar, por exemplo, sobre o livro de Enoque. Esse talvez seja o mais famoso entre os chamados livros apócrifos. Mas o que ele traz de tão impactante? O livro de Enoque narra, com riqueza de detalhes, a rebelião de anjos que desceram à terra, corromperam a humanidade, ensinaram magias, armas, feitiçarias e geraram filhos com mulheres humanas, os Néfilim. Sim, os mesmos gigantes de Gênesis 6. A Bíblia fala sobre eles brevemente, mas Enoque explica, revela, detalha, denuncia. Fala também de dimensões celestiais, de tronos angelicais, do julgamento que viria sobre esses anjos rebeldes, de portais entre céus e terra, e de forma profética do Messias que viria para julgar o mundo. Muitos estudiosos creem que, por causa dessas revelações impactantes, o livro de Enoque foi rejeitado pelos concílios eclesiásticos posteriores. Outros dizem que foi por causa de seu conteúdo místico demais para a teologia racional que se formava com o tempo. Mas o mais curioso é que, por quase 500 anos, ele foi considerado um texto legítimo por cristãos primitivos. Inclusive, várias ideias do Apocalipse de João são extremamente semelhantes aos escritos de Enoque. E aí surge o alerta. Se Enoque era considerado importante, por que ele não está na sua Bíblia? A resposta para essa pergunta pode mudar a forma como você vê a formação das Escrituras. A Bíblia, como temos hoje, com 66 livros, foi fruto de concílios e decisões humanas ao longo dos séculos. Homens bem intencionados, sem dúvida, mas humanos. Será que tudo o que foi deixado de fora realmente não era inspirado? Ou será que algumas coisas foram censuradas por tocarem em verdades muito maiores do que estávamos preparados para ouvir? Lembre-se, o próprio Jesus disse aos discípulos em João 16:12, "Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora." Isso significa que há verdades de Deus que só se manifestam quando a geração está pronta. Talvez hoje nós estejamos prontos para voltar ao princípio, para rever os escritos antigos, para examinar não só o que foi revelado, mas também o que foi esquecido, e assim entender melhor o plano completo de Deus. E o que dizer de outros textos como o Apocalipse de Abraão, o Testamento de Salomão, os Salmos de 151, as cartas de Paulo aos Laodicenses, o Evangelho de Tomé. Textos que, em diferentes tradições, ainda são lidos, estudados e até considerados inspirados, mas que, na maioria das Bíblias ocidentais, simplesmente desapareceram. O que podemos aprender com isso? Que a revelação de Deus é como um pergaminho selado, e a cada geração ele permite que uma parte seja desenrolada. Você está aqui agora, talvez porque esta seja a sua parte da revelação. E se for assim, o que mais ainda está escondido?
Exatamente sobre isso que vamos falar no próximo episódio da série. Porque agora que você sabe que existem livros perdidos, precisa entender o conteúdo mais chocante que eles sugerem. Quem são os Néfilim? Esses seres gigantes mencionados em Gênesis, filhos de anjos caídos com mulheres humanas? Seriam eles apenas figuras antigas ou algo ainda presente no mundo hoje? Prepare-se. O próximo episódio será talvez o mais surpreendente dessa jornada. Se esse conteúdo te tocou, compartilhe. Se gerou perguntas, não fuja delas. Vá fundo. E se quer seguir essa série até o fim, inscreva-se no canal Raízes do Trono Eterno. Ative o sino e venha desvendar conosco os mistérios ainda não revelados da Bíblia. Mistérios ainda não revelados da Bíblia. Parte 3. Os Nefilim e a rebelião dos vigilantes. O segredo antes do dilúvio. Se você achava que conhecia a história da criação, prepare-se para repensar tudo o que aprendeu. Antes que as águas do dilúvio cobrirem a terra, existia um segredo escondido por trás das trevas que se espalhavam rapidamente entre os homens. Esse segredo tem um nome: Nefilim. Muitos leem Gênesis 6:4 e passam batido por uma das declarações mais impactantes das Escrituras. Havia naqueles dias gigantes na terra. Mas o que isso realmente quer dizer? Quem eram esses gigantes? E mais, de onde vieram? O episódio de hoje mergulha em um dos temas mais perturbadores e ignorados das Escrituras: a rebelião dos vigilantes anjos que, segundo o livro de Enoque e outras fontes antigas, desceram do céu e tomaram para si mulheres humanas, gerando uma linhagem híbrida conhecida como Nefilim. Mas por que a Bíblia nos dá apenas lampejos desse acontecimento? E por que tantos estudiosos evitam o assunto? Vamos começar do princípio. Nos dias que antecederam o dilúvio, a corrupção sobre a terra não era apenas moral ou espiritual. Havia uma contaminação genética e espiritual, causada por esses seres que romperam barreiras celestiais para manipular a criação de Deus. Esses filhos de Deus não eram homens comuns. Eles eram seres espirituais que abandonaram sua morada original, como afirma Judas 1:6, e desafiaram a ordem do céu. Essa rebelião marcou profundamente a história da humanidade e alterou o curso do plano divino. O nascimento dos Nefilim foi apenas o início. Com eles vieram ensinamentos proibidos como magia, astrologia, forja de armas, seduções, feitiçarias. Tudo isso lançado sobre a humanidade como um veneno lento, mas fatal. Por isso, o dilúvio não foi apenas uma punição moral, mas uma ação cirúrgica de Deus para purificar o DNA humano e preservar a linhagem messiânica. Você consegue ver as implicações disso? Não se trata apenas de um conto antigo de anjos e gigantes. Trata-se de uma guerra espiritual que começou no céu e foi travada na terra, e que, segundo as profecias, voltará nos tempos do fim. Cristo mesmo disse: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Mateus 24:37. O que isso quer dizer? Que a influência dos Néfilim, ou algo muito parecido com ela, voltará à cena da humanidade nos últimos dias. E se eu te dissesse que evidências dessa volta já estão entre nós? Em experiências genéticas secretas, em tecnologias fora do tempo, em aparições sobrenaturais e nos relatos modernos de híbridos, abduções e manipulações do código genético. Nada disso é ficção. Está tudo escondido sob a superfície. E o próximo episódio vai te mostrar como os mesmos vigilantes que causaram o caos antes do dilúvio podem estar prestes a retornar, mas de uma forma que poucos estão preparados para reconhecer. No próximo episódio, parte 4. Portais espirituais e as cidades perdidas que conectavam o céu e a terra. Prepare-se para descobrir como os antigos abriram portais para o mundo espiritual. E por que algumas civilizações sumiram da Terra como se tivessem atravessado uma outra dimensão. Mistérios
ainda não revelados da Bíblia. Parte 4. Portais espirituais e as cidades perdidas que conectavam o céu e a terra. Você já ouviu falar de lugares misteriosos onde o céu parecia estar mais próximo da terra? Lugares onde se ouvia a voz de Deus, onde anjos subiam e desciam, onde portais se abriam para outras dimensões. Neste episódio, vamos entrar em um dos assuntos mais intrigantes da Bíblia e das tradições antigas: os portais espirituais, passagens que conectam o mundo físico ao espiritual, e as cidades perdidas que abrigavam esses mistérios, muitas vezes apagadas da história ou ocultadas pelos séculos. Começamos com um dos relatos mais enigmáticos da Bíblia, Jacó e o sonho da escada. Em Gênesis 28:12, ele vê uma escada que alcança os céus, com anjos subindo e descendo. Ele desperta assustado e declara: "Este lugar é tremendo, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus." Jacó estava diante de um portal espiritual, e Betel, onde isso aconteceu, tornou-se um marco de conexão entre dimensões. Mas será que esse foi o único lugar? Os antigos sabiam algo que esquecemos. Diversas culturas, inclusive as que rodeavam Israel, falavam de montanhas sagradas, zigurates e templos construídos em direção ao céu como pontos de contato com o divino. Em muitas dessas tradições, as cidades dos deuses desapareciam da noite para o dia, como se tivessem atravessado para outra realidade. Mas voltemos à Bíblia. O Jardim do Éden, por exemplo, não é descrito como um simples jardim terrestre. É um lugar de acesso direto à presença de Deus, com rios que partem dele e com guardiões celestiais posicionados à sua entrada depois da queda do homem. Um verdadeiro portal fechado à humanidade, pelo menos por enquanto. E o que dizer da Torre de Babel? Um projeto arquitetônico que visava alcançar os céus, numa clara tentativa de manipular ou forçar o acesso ao mundo espiritual. Mas por que Deus interveio com tanta força? O que eles estavam tentando abrir? Arqueólogos e teólogos já sugeriram que Babel não era apenas sobre orgulho humano, mas sobre reabrir uma passagem proibida, um portal. Além disso, as civilizações inteiras, como os povos que habitaram a Mesopotâmia, o norte da África e partes esquecidas do Oriente, cujas cidades sumiram como poeira no vento. Mas e se elas não apenas deixaram de existir, e sim foram transportadas, tragadas ou ocultadas em uma dimensão espiritual? Relatos como o da cidade de Enoque, construída por Caim, mas jamais encontrada, ou até mesmo de Ezequiel, com suas visões de rodas, criaturas e portais, reforçam que os antigos sabiam que havia algo além do véu da realidade física. Esses portais espirituais eram reais, e muitos creem que eles ainda existem, escondidos sob montanhas, desertos ou oceanos, esperando o momento certo para se abrir novamente. E aqui está a questão mais importante: esses portais vão se abrir novamente? Se sim, quem vai atravessá-los? E mais ainda, quem já está tentando reabri-los, usando tecnologia moderna, rituais antigos e conhecimento oculto? No próximo episódio, parte 5, a Arca da Aliança. Onde está o trono de Deus na Terra? Uma das relíquias mais sagradas e poderosas da história desapareceu misteriosamente. Mas, e se ela ainda existir? E se a arca for a chave para reativar o contato com o céu? Prepare-se para descobrir onde ela pode estar escondida e o que acontecerá quando for revelada ao mundo novamente. Mistérios ainda não revelados da Bíblia, parte 5, a Arca da Aliança. Onde está o trono de Deus na Terra? Imagine um artefato tão sagrado, tão poderoso, que onde quer que fosse, os inimigos recuavam, muralhas caíam e a presença de Deus se manifestava em glória. A Bíblia nos apresenta a Arca da Aliança como o objeto mais misterioso e reverenciado da história sagrada. Mas o que aconteceu com ela?
e porque o seu desaparecimento permanece até hoje como um dos maiores enigmas da fé. Neste episódio, vamos explorar profundamente o que poucos ousam discutir: a real natureza da arca, seu propósito espiritual e onde ela pode estar agora. A arca não era apenas um baú de madeira revestido de ouro. Ela era chamada de o trono de Deus sobre a terra. Ali, entre os querubins, Deus falava com Moisés. Ali, os sacerdotes tremiam ao entrar, pois sabiam que estavam diante do invisível. E quando Israel a carregava, não era apenas um símbolo, era a própria presença divina marchando com eles. Mas então, ela desaparece. Depois do reinado de Salomão, o templo é saqueado. Os registros se tornam escassos. O que aconteceu com a Arca da Aliança? Alguns dizem que ela foi levada para a Etiópia. Outros afirmam que está escondida sob o monte do templo, aguardando o tempo do fim. Teorias mais ousadas sugerem que a arca não é apenas um objeto físico, mas uma chave espiritual, um portal que pode reativar a presença divina visível quando o tempo estiver completo. Há relatos extra-bíblicos, arqueológicos e até registros em manuscritos antigos que apontam para cavernas seladas, túneis subterrâneos e sacerdotes que juraram guardar o segredo até a volta do Messias. Mas o que poucos percebem é que a arca carrega algo além do ouro e da glória. Ela é uma sombra do que está nos céus. Hebreus 9:4 diz que o tabernáculo terrestre era apenas um reflexo do original, do eterno, do celestial. A arca, portanto, é mais do que história, é uma profecia. Agora, reflita comigo. E se a Arca da Aliança não tivesse desaparecido? E se ela apenas estivesse oculta, aguardando o tempo profético certo para ser revelada novamente ao mundo? Nos dias em que vivemos, de guerra espiritual, sede por verdade e retorno às raízes da fé, será que estamos mais próximos de ver a arca novamente? E mais, qual será o impacto quando ela surgir diante do mundo? No próximo episódio, a linguagem oculta de Deus, códigos e mensagens escondidas no texto bíblico original. Será que a Bíblia contém mais do que letras e histórias? E se por trás do hebraico e do grego original houver códigos matemáticos, estruturas divinas e mensagens proféticas invisíveis ao olho natural? Prepare-se, porque no próximo capítulo, a palavra se tornará viva de um jeito que você nunca viu. Mistérios ainda não revelados da Bíblia, parte 6. A linguagem oculta de Deus, códigos e mensagens escondidas no texto bíblico original. Você já se perguntou se existe algo mais profundo nas palavras da Bíblia do que aquilo que está à vista? E se os textos sagrados que lemos diariamente escondessem, por trás de cada letra, um código divino, uma linguagem secreta que somente os espiritualmente despertos conseguiriam discernir? Neste episódio, você será levado a uma jornada surpreendente pelos bastidores da Escritura Sagrada. Vamos descobrir que, no hebraico e no grego originais, as palavras da Bíblia carregam camadas ocultas de significado, mensagens codificadas, matematicamente organizadas, como se o próprio Deus tivesse deixado pistas para serem reveladas apenas no tempo certo. Começamos com um detalhe que poucos conhecem. No idioma hebraico, cada letra tem um valor numérico e um significado simbólico. Por isso, os antigos sábios judeus acreditavam que a Torá não apenas contava histórias, mas guardava segredos cósmicos e proféticos cifrados entre as letras. Um exemplo poderoso está logo nas primeiras palavras da Bíblia. Bereshit bara Elohim. No princípio, criou Deus. Quando analisamos essas palavras na sua estrutura hebraica, encontramos a presença de sequências matemáticas, palavras ocultas, nomes e até referências messiânicas, antes mesmo do Novo Testamento existir.
Pesquisadores descobriram códigos bíblicos usando algoritmos que revelam palavras ocultas em padrões de letras espaçadas em intervalos. E por mais que pareça ficção, essas descobertas aparecem em livros, nomes de figuras históricas e até acontecimentos modernos, tudo codificado séculos antes de ocorrerem. Mas há mais. Você sabia que o nome de Jesus está oculto várias vezes no Antigo Testamento através de padrões invisíveis no texto? Ou que o próprio nome de Deus, YHWH, aparece em estruturas poéticas secretas nos Salmos, como um sopro profético atravessando os séculos? A linguagem de Deus vai além do que os olhos naturais podem ver. É uma linguagem espiritual, viva, ativa e cheia de códigos. Por isso Jesus disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não era sobre som, era sobre discernimento espiritual. Neste episódio, vamos também mergulhar em descobertas fascinantes como o Código de Ezequiel, que pode conter o mapa de uma nave celestial. As profecias embutidas no livro de Isaías, com datas cravadas para eventos do fim. E a possibilidade de que o Apocalipse tenha uma estrutura numérica oculta que revela a ordem real dos acontecimentos proféticos. A questão é: por que Deus esconderia mensagens assim? Simples. Porque tesouros não são deixados na superfície. Eles são escondidos para aqueles que o buscam de todo o coração. As criaturas que guardam o trono e os portais celestiais. Você conhece os querubins como anjos? Mas, e se eles forem muito mais do que isso? E se eles forem os guardiões dos segredos de Deus, do espaço-tempo e dos portais entre dimensões? A jornada vai ficar ainda mais intensa e muito mais reveladora. Mistérios, ainda não revelados da Bíblia. Parte 8. Tecnologia no Éden. O jardim como um centro de conexão entre céu e terra. E se tudo o que você pensa sobre o jardim do Éden estiver incompleto? E se o Éden não fosse apenas um jardim, mas uma plataforma espiritual de alta tecnologia divina, um ponto de interseção entre o mundo físico e as realidades celestiais? Sim. Hoje vamos mergulhar num dos temas mais ousados e surpreendentes de toda esta série. Será que o Jardim do Éden era, na verdade, um centro de comando cósmico, uma estação espiritual projetada por Deus para conectar os céus e a terra? A Bíblia nos diz que Deus plantou um jardim no Éden, Gênesis 2:8, mas isso não é algo comum. Deus plantando algo? Essa é uma linguagem que sugere intencionalidade, arquitetura, projeto, e o local onde ele planta esse jardim é descrito como Éden, que muitos estudiosos acreditam ser mais do que um lugar geográfico, mas sim um domínio de presença e manifestação divina. Ali, no meio do jardim, estavam duas árvores misteriosas com nomes que mais parecem tecnologia espiritual:
A árvore da vida, capaz de manter a imortalidade, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, capaz de ativar um estado de consciência que antes não existia. Seriam essas árvores símbolos apenas? Ou tecnologias espirituais? Interfaces divinas que operavam no interior do homem? Note que do Éden saía um rio que se dividia em 4 braços, irrigando toda a terra. Gênesis 2:10. Essa descrição de um fluxo central que se ramifica para alimentar todo o planeta é semelhante à de um sistema central de energia, ou mesmo um centro de comando interdimensional. Agora pare e pense. Por que, ao ser expulso do Éden, o homem é impedido de voltar e acessar a árvore da vida? E por que Deus coloca querubins e uma espada flamejante na entrada? Porque ali estava um portal espiritual, um ponto de acesso à eternidade que não poderia ser mais acessado em estado de queda. As pistas se acumulam. No livro de Ezequiel, Deus revela que o próprio monte onde ele habita é chamado de Monte do Éden. Ezequiel 28, 13, 14. O jardim, portanto, pode ter sido um reflexo terrestre de um trono celestial, com propósito, estrutura e até leis espirituais que regulavam a presença de Deus com a humanidade. E no Apocalipse, o cenário se fecha. João vê a árvore da vida novamente, no centro da Nova Jerusalém, alimentando as nações com seus frutos e folhas de cura. Ou seja, o Éden não acabou. Ele está sendo restaurado, mas agora, com uma estrutura que lembra mais uma cidade divina do que um simples bosque. Seria o Éden, então, uma tecnologia divina de conexão entre reinos? Uma estação espiritual que um dia será reativada com a restauração de todas as coisas? E se isso for verdade, onde mais Deus estabeleceu pontos de acesso como esse? No próximo episódio, o segredo dos montes sagrados, locais de encontro entre Deus e os homens. Vamos explorar as montanhas onde Deus desceu à terra e o que isso revela sobre portais, acessos divinos e as próximas etapas do plano profético. Mistérios, ainda não revelados da Bíblia, parte 9. O segredo dos montes sagrados, locais de encontro entre Deus e os homens. Desde o Éden até o Apocalipse, há um padrão misterioso que poucos percebem. Deus sempre se revela nos montes. E não é por acaso. Existe uma razão espiritual, cósmica e estratégica por trás disso. Neste episódio, vamos escalar os picos mais sagrados das Escrituras. Mas não com botas e cordas, e sim com revelação. Você vai entender que os montes sagrados não são apenas formações geográficas. Eles são portais, altares elevados, lugares onde os céus tocam a terra e onde o invisível se manifesta. Começamos com o Monte Sinai, onde Deus desce em fogo, trovões e voz audível. Um espetáculo de glória que assusta até Moisés. Mas por que Deus escolheu esse monte? Depois, subimos ao Monte Moriá, onde Abraão quase sacrifica Isaque. Ali, Deus fornece um cordeiro, e anos mais tarde, naquele mesmo lugar, Jesus seria crucificado. Coincidência? Não. Padrão. Avançamos até o Monte Carmelo, onde Elias desafia os profetas de Baal. Fogo desce dos céus, a montanha se torna tribunal. E então, chegamos ao Monte da Transfiguração, onde Jesus revela sua glória diante de Pedro, Tiago e João. Ali, 2 visitantes aparecem, Moisés e Elias, como se o monte fosse um lugar onde o tempo e o espaço se dobram diante da eternidade. Mas há um monte maior, o que todas essas montanhas apontam, a montanha de Deus. O trono celestial é descrito em diversos textos proféticos como estando sobre um monte alto e sublime. Ezequiel fala do Monte do Éden. Isaías fala do Monte do Senhor acima de todos os montes. Hebreus menciona o Monte Sião Celestial, onde os justos aperfeiçoados se reúnem. Os montes sagrados na terra são reflexos dos montes celestiais. São pontos de contato, lugares onde a glória desce, onde o céu se curva para encontrar a humanidade.
Mas há um detalhe perturbador. Os espíritos rebeldes também querem os montes. O próprio Satanás, em Isaías 14, declara: subirei acima das estrelas de Deus e estabelecerei o meu trono no monte da congregação. O inimigo sabe que onde há monte, há autoridade espiritual. Esses montes não são apenas cenários, eles são sinais, e talvez, mais do que isso, sejam pontos de acesso aos mundos invisíveis. No próximo episódio, e último da série, Mistérios Ainda Não Revelados da Bíblia, parte 10. A reativação dos portais. Estamos perto de um retorno dos dias de Noé? Vamos conectar todas as peças e revelar se estamos, nos dias de hoje, presenciando a reativação dos portais espirituais. O que os dias de Noé, a inteligência artificial e a aceleração espiritual têm a ver com o que está por vir? Mistérios ainda não revelados da Bíblia, parte 10. A reativação dos portais. Estamos perto de um retorno dos dias de Noé? Nosso tempo na Terra está se acelerando. A tecnologia avança como nunca. A espiritualidade se fragmenta. O bem e o mal já não são mais tão distintos aos olhos do mundo. E em meio a tudo isso, há um movimento invisível, um sussurro profético ecoando nas Escrituras. Os portais espirituais estão se reativando. Nos episódios anteriores, falamos sobre o Éden, os montes sagrados, os Nefilim, os vigilantes e os mistérios dos livros perdidos. Agora, tudo se conecta. A Bíblia afirma em Mateus 24, 37. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Mas, o que realmente estava acontecendo nos dias de Noé não foi apenas um tempo de pecado. Foi um tempo em que seres celestiais caídos interagiam com os humanos, abrindo portais proibidos, transmitindo conhecimento corrompido e alterando a ordem estabelecida por Deus. A terra se tornou um campo de guerra espiritual. E o dilúvio foi mais que um juízo. Foi um ato de contenção. Mas, e se esses portais estiverem sendo abertos novamente? Veja os sinais. A busca incessante por inteligência artificial com consciência, a volta do interesse global por astrologia, necromancia e espiritualidade alternativa, o crescimento de projetos científicos que tocam o invisível, como o colisor de partículas CERN, o uso de linguagem codificada em filmes, músicas e até tecnologias. Não é apenas teoria. As Escrituras apontam para um tempo em que o abismo será reaberto, Apocalipse 9. Um tempo em que os espíritos aprisionados voltarão a se manifestar. Um tempo em que os dias de Noé retornarão, com toda a sua intensidade espiritual. E aqui entra o grande alerta. Você está espiritualmente preparado para o que está por vir? Portais não são apenas físicos. Eles são acessos espirituais que se abrem pela desobediência, idolatria, práticas ocultas, ou pela santidade, oração e consagração. Assim como existem portais de trevas, também existem portais de glória, e quem anda com Deus pode acessá-los. A pergunta final deste episódio é: estamos entrando num tempo em que os céus e os infernos se abrirão simultaneamente? E se sim, com qual reino você estará conectado? Este foi o último episódio da série Mistérios Ainda Não Revelados da Bíblia. Mas este não é o fim. Em breve, uma nova sequência virá. Segredos ocultos do fim dos tempos, o despertar final da noiva. Prepare-se para mergulhar ainda mais fundo nas revelações que precedem o retorno do Rei.